sou a Aya, eu sou a idealizadora desse projeto lindo, Mirra Azul. São em 3 formatos, é um aconselhamento amoroso. Um deles, eu convido pessoas para compartilhar sobre dicas, temas, sobre relacionamentos. Hoje, a convidada é a Marina De Martino. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, vou me apresentar para vocês saberem um pouquinho mais quem eu sou e como é que eu cheguei aqui nessa entrevista, né? Sim. Então, a minha formação inicial é na área de educação, eu sou formada em letras e em pedagogia, trabalhei por um período em escolas, mas depois teve um momento que eu fiquei desempregada, que eu estava já cansada dessa área de educação, então eu comecei a prestar vários concursos, trabalhei no metrô de São Paulo, trabalhei no Banco do Brasil. E aí depois, quando já fazia assim uns 2 anos e meio mais ou menos que eu estava no banco, já tinha um bom período que eu estava longe da área de educação, que é o que eu gosto de fazer, de trabalhar com pessoas, desenvolvimento humano. E aí eu resolvi voltar a estudar, para repensar como é que eu poderia trabalhar com educação, não mais em escola, mas com outras possibilidades. E aí eu fui fazer uma especialização em arte-terapia. Na arte-terapia, quando chegou o momento de fazer o trabalho de conclusão de curso, a professora falou pra gente, escolhe um tema para você pesquisar que tem a ver com a sua história de vida. Seria um trabalho de pesquisa acadêmica e de autoconhecimento simultâneo. E aí pra mim o tema comunicação, relacionamento, sempre foi algo que tinha me inquietado muito. Assim, eu tinha várias perguntas sem resposta. Por exemplo, por que mesmo a gente se esforçando tanto para se relacionar bem, para se comunicar bem, né, para criar vínculos, ainda assim a gente às vezes acaba criando barreira, distanciamento, mal-entendido, conflito. E aí eu queria então pesquisar como que a arte-terapia poderia auxiliar as pessoas a se relacionar e se comunicar melhor. Aí eu comecei a ler vários livros sobre o tema, né? Até que eu descobri o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Esse foi o livro que mudou a minha vida, é o responsável por tudo que eu tenho feito até hoje, né? E nessa época, foi no ano de 2013, foi um momento que a comunicação não violenta ela estava pouquíssimo desenvolvida no Brasil. Tinha pouca gente que sabia o suficiente para ensinar, não tinha material traduzido para o português para continuar estudando. E foi nesse momento que eu percebi que era um conhecimento tão legal, tão transformador, mas que estava inacessível para a maioria das pessoas. Então, nesse momento, eu comecei a alimentar esse sonho de um dia aprender o suficiente para poder espalhar isso, né, para um número cada vez maior aí de pessoas, né, que é um sonho realizado, né, que hoje que eu tenho feito, né, da maior parte do meu tempo. E aí, com isso, então, eu fui seguindo, né, me desenvolvendo nessa área. Me envolvi também com a justiça restaurativa, que é uma outra prática aí, né, que se complementa muito bem com a comunicação não violenta, e fui seguindo desde 2017 que eu estou trabalhando com a comunicação não violenta, com a justiça restaurativa e também com os jogos cooperativos, né? Então tudo dentro dessa cultura de paz, convivência, relacionamento. Sim. Esse é um breve resumo aí da minha trajetória. Você também é facilitadora, né, de dança circular? Eu tenho uma experiência longa, né? São 20 anos aí dançando, né? Então não cheguei assim a trabalhar como facilitadora, mas tenho essa experiência com a dança também. Né? Legal. Então estamos aqui no espacinho do Jardim da Uma Paz, foi onde eu conheci a Marina, né, numa oficina que foi muito incrível de arte-terapia, juntamente com a comunicação não violenta, né? Foi uma experiência muito rica. E aí eu convidei ela, né, para esse assunto. Então, nos relacionamentos amorosos e no relacionamento da família, entre amigos, cabe a prática da comunicação não violenta, mesmo que uma só conheça. Sim, então a comunicação não violenta ela vai atuar em três níveis, né, dos nossos processos de relacionamento. Então, o nível eu comigo mesmo, que são nossos processos internos de autoconhecimento, né? Então, ela pode ir mais para essa perspectiva terapêutica, né? Para mim, isso foi maravilhoso, assim, isso me fez dar um salto no meu processo aí, né, terapêutico de autoconhecimento. E aí a gente vai aprendendo a se relacionar melhor com as coisas que a gente sente, o que nos impacta emocionalmente. Sobre auto-perdão também, né? Sim, então o auto-perdão, lidar com a culpa, com a vergonha, com a raiva, com esses sentimentos aí dolorosos, entender por que eles aparecem, o que intensifica esses sentimentos, o que ajuda esses sentimentos a serem canalizados para algo construtivo, né? Porque na comunicação não violenta a gente não entende nenhum sentimento como negativo, nenhum sentimento tem que ser curado, ser retirado de cena, né? Eles têm uma mensagem, a nossa raiva, a nossa tristeza, o nosso medo, eles são difíceis de sentir, mas essa dor, esse desconforto tem uma função importante de preservação, de autopreservação de limites, né, de integridade. Então eles estão avisando a gente que, né, em termos de comunicação não violenta, a gente tem alguma necessidade vital não atendida.
Então pode ser desde integridade física, né, no caso de um medo, de uma raiva, mas pode ser também respeitos, né, segurança, proteção, valorização, pertencimento. Aí a gente entendendo essas necessidades, a gente consegue então achar formas melhor de lidar com esse sentimento, porque ele quer o quê? Me avisar que faz alguma coisa para atender essa necessidade, né? Sai dessa situação que é perigosa ou vai procurar uma relação em que isso esteja nutrido aí de uma forma melhor. Então aprender a escutar esses sentimentos e para onde eles apontam é um caminho aí da comunicação não violenta nesse processo eu comigo mesma, né, que a gente chama de intrapessoal. Para depois estar disponível, né, e desenvolver isso com outros, né? A princípio você com você mesmo. Sim, então. Aplicar em você mesmo, né? Isso. Aí a gente passa para o segundo nível, que seria então a relação eu com o outro. Então a gente vai entender em que momento que a comunicação se bloqueia, por que eu falei alguma coisa tentando ser o mais cuidadosa e você entendeu outra coisa, reagiu mal, né? E a gente vai percebendo, então, onde que tem essas distorções, né? A mistura entre o que a gente está observando da experiência, o que a gente está interpretando. Né? Então a gente faz muita interpretação que às vezes não necessariamente corresponde à realidade, né? O Marshall Rosenberg, ele fala de criação de imagens de inimigo. Então outra pessoa faz alguma coisa estranha, alguma coisa que é diferente do que eu esperava, eu não entendo por que ela fez aquilo. Então a gente já tem uma tendência de pensar, ela está fazendo isso porque ela é mal, porque ela quer me enganar, porque ela quer puxar meu tapete. Já supõe algo ruim. E a gente cria uma história sobre isso que não necessariamente é real. E aí a gente reage a partir dessa história que a gente está criando, sem perguntar, mas por que você fez isso? Qual que era a sua intenção quando você fez aquilo ou falou aquilo? Né? Então por isso que a comunicação ela é um ponto principal da não violência. Pra trazer esclarecimentos, harmonia, né? Poder que uma pergunta, né? Por quê? O que aconteceu? Me explica melhor. Isso é muito poderoso pra gente se relacionar melhor. E a gente esquece de fazer isso, muitas vezes por medo, por essa criação de imagem de inimigo. Né? E é nessa imagem a pessoa confia total naquela imagem que ela tá criando do inimigo, né? Sim. Ela cria histórias e fica acreditando. Até que ela conheça esse limite, né? De perguntas. E pensando que o outro também vai fazer isso. Então, quantas imagens de inimigos sobrepostas tem entre eu e você, né? Entre eu e as outras pessoas ali por conta disso. Tem o real acontecendo e cada um criando o seu imaginário. Sim. Né? Então é muito complicado. Para ilustrar um pouquinho, né, esse exemplo da imagem de inimigo, eu cito um exemplo que eu acho que todo mundo já deve ter visto, dado risada e mesmo assim cai no mesmo problema, né? Eu acredito que todo mundo já assistiu Chaves aqui, né? Sim, sou fã. Então, eu também, né? Eu adoro. E tem aquela cena clássica que o Chaves está brincando com o Kiko e por algum motivo eles começam a brigar. E aí o Chaves vai pegar alguma coisa ali que ele tem na mão, um tijolo, uma vassoura, uma pedra, alguma coisa, e sai correndo atrás do Kiko para bater nele. Nisso, o Kiko chama a mãe e, nesse tempo, né, da Dona Florinda chegar, vai chegar o Seu Madruga primeiro. Sempre. Aí ele vai separar a briga e tirar o objeto da mão do Chaves. Nesse momento, quando chega a Dona Florinda, ela já tem uma imagem de inimigo do Seu Madruga, que é aquele vizinho, né, que é a gentalha, que é aquele que não trabalha, que é um vagabundo, que é um preguiçoso, que só cria problema. Ela já tá com isso criado. Quando ela vê aquele indício, Kiko chorando, Seu Madruga com algo na mão, automaticamente isso já se encaixa com aquela história que ela estava se contando anteriormente. Ela tem certeza que foi o Seu Madruga que bateu no Kiko. Ela não precisa nem perguntar. Né? Aí ela vai lá e bate nele e a gente dá risada. Mas se a gente pensar mesmo, isso é triste, né? Porque a gente faz isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Quantos conflitos que a gente já viveu não é por conta disso? Né? A gente pega um pedacinho da ação do outro que se encaixou com a nossa imagem de inimigo e a gente já reage. Então são algumas premissas, né? A vassoura, o Seu Madruga, logo vai dar ruim porque é ele, né? Então a gente faz isso pegando premissas ou situações fragmentadas e cria esse imaginário e muitas vezes se recusa a perguntar. Não, eu tenho certeza. É até um certo orgulho isso, né? Eu tenho certeza nisso que eu criei. Sim. E nem vou, me recuso a perguntar. É o que eu tô pensando. Não vou nem perguntar. Eu nem vou perguntar porque ele vai mentir mesmo, né? Ele já é um mentiroso, já é um sacana. Então, aí a gente já vai colocando mais barreiras em cima. Sim. Tá aí a importância, né? Eu não conhecia tantas pessoas falando sobre a comunicação não violenta. Eu acho que é tão importante, justamente, né? Pra a gente aplicar conosco, né? Na comunicação com o outro. E nos relacionamentos amorosos? Então, falta um terceiro nível, né? Que eu não contei ainda, né? Terceiro, né? Que é esse nível sistêmico. Então, a gente tem a relação com a gente mesmo, a gente tem eu com o outro, mas a gente tem a relação nossa com a sociedade, com o grupo, com a cultura, né? Então, tem muitos desequilíbrios, violências que vão acontecer na cultura. Então, por exemplo, se a gente falar de relacionamento amoroso, pegando o padrão aqui, né, de muitas pessoas, uma relação heterossexual. Se a gente olhar a história da humanidade, na história das mulheres em relação aos homens, as mulheres foram um grupo oprimido,
né? Então, se a gente pensar lá do início, como é que o patriarcado começou? Né? Esse é um tema que eu gosto bastante de trazer, até pra gente perceber como a gente está num lugar diferente quando a gente fala de homem e mulher. Sim. Né? Então, o patriarcado ele começa quando a humanidade descobriu a agricultura. Né? Então, eu posso cercar um pedaço de terra para cultivar, mas quando eu cerco um pedaço de terra, eu começo a limitar o acesso de outros seres humanos a esse local, de outros animais. Então, cria-se essa ideia de apropriação. E aí, quem pode se apropriar? Aquele que é mais forte. E aí nisso a gente já começa, então, nesse início dessa sociedade, a privilegiar os homens, porque quem vai defender aquele pedaço de terra, quem vai formar os exércitos, né, quem vai ser ali o legítimo dono da terra, são aqueles que têm mais força física, né? E aí as mulheres, né, por ser menores, por estar talvez mais ligadas a essas questões biológicas, a menstruação, o parto, elas já não têm tanta disponibilidade física para ir para uma guerra, para brigar, né, para defender um espaço. Né? Então elas já começam a ficar talvez com menos voz, né, nessas pequenas comunidades, né, com menos privilégios, menos valor, até o ponto que eles começam a descobrir que as mulheres também podem ser apropriadas, né? E aí então a gente começa esse processo de desumanização e objetificação das mulheres. As mulheres podem ser trocadas como um pedaço de chão, como um animal, como um saco de arroz e assim por diante, né? E aí começa também a cultura do estupro. Porque tem aquele vizinho ali que tem uma terra fértil, que é muito boa, eu quero aquela terra. Como é que a gente vai fazer? Então vamos pegar os nossos homens fortes e vamos lá matar os homens dessa outra localização, aí, dessa aldeia, dessa cidade que eu quero as terras. Se matar as mulheres também, o que vai acontecer? A terra fica despovoada, se eles não têm pessoas suficientes para ocupar, vem a vizinhança lá e acaba ocupando. Então não é interessante matar todo mundo. Eles matam os fortes, que é quem iria opor resistência. Vai sobrar as mulheres, eles querem repovoar aquela terra, eles estupram as mulheres. Aí a gente tem as mulheres cativas, né, que a gente tem uma autora que ela tem uma tese da síndrome de Estocolmo social. Né, síndrome de Estocolmo é quando a vítima ela se apaixona pelo seu captor, né, pelo seu agressor. Isso pode acontecer, né, individualmente no caso de um sequestro, mas no caso de um sequestro coletivo, a gente vê esse grupo de mulheres tentando sobreviver, né, nas mãos daquele captor cruel, então elas vão tentar amá-lo para sobreviver. Né, que é de família. Chamá-lo de família, tentando agradá-lo, adotando a perspectiva dele para tentar talvez ter um pouco de compaixão ali, um pouco de benefício, né? Então, essas mulheres então começam a gerar filhos dos seus captores, começam a tentar se afeiçoar a eles, a agradá-los, a adotar a perspectiva deles para conseguir então, né, ter uma vida um pouco menos trágica, um pouco menos cruel, né? E pensar que todas nós, né, nas nossas ancestrais, talvez passamos por esse processo de captura, né, de ter sido exposta à cultura do estupro. Até nós, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado ao sair na rua, né, não confiar em qualquer pessoa. Então, essa síndrome de Estocolmo social, ela é viva na gente ainda, né? Então, o quanto que a gente, às vezes, busca se relacionar com homens por proteção, esperando que esse homem possa nos proteger da violência de outros homens. Nossa, faz muito sentido, é isso mesmo. E também por adotar essa perspectiva do homem, porque o homem é o que tem privilégio, é o que tem essa possibilidade de nos permitir acesso a ter uma dignidade, né? Se a gente pensar que até 50 anos atrás as mulheres não tinham acesso a trabalho, a conta bancária, etc., o homem era o quê? Era o meio principal ali para a mulher conseguir ter casa, ter comida, ter suas necessidades básicas atendidas. Então, até endeusado, né? O provedor. Sim, então ele acaba ocupando assim um espaço, né, na vida da mulher muito maior, assim, né, de uma dependência, porque sem um homem você não pode andar na rua sozinha, porque senão você pode ser atacada por outro homem. Sem um homem você não tem comida para você comer, você não tem uma casa para você morar, né? E então o amor das mulheres em relação ao homem, ele parte de um local que é muito diferente do homem em relação à mulher. Sim. Então a gente vê os homens, né, como um meio de sobrevivência inconscientemente. Os homens veem as mulheres como alguém que pode me fornecer serviços, nesse local de utilidade. Então, serviços domésticos gratuitos, serviços de cuidado de filhos gratuitos, serviços de regulação emocional, serviços sexuais, né? E aí tanto que a gente vê que as mulheres elas são trocadas muitas vezes, né? Essa mulher não me serve mais, mulheres que adoecem, por exemplo, né? Quantas mulheres são abandonadas depois de adoecer? Porque elas perderam essa utilidade. Quando esse homem é requerido, né, a cuidar, ele não quer ficar nesse lugar, porque ele acredita que ele deve ser cuidado, né? Então a gente vai para esse local, né, da gente ainda está nesse local de objetificação, ainda de servir os interesses masculinos, não é uma relação de dupla troca, né, de horizontalidade, que então é muito desigual. E a gente tem uma outra autora também que eu gosto muito, que é a Valesca Casanello,
né, que ela pesquisa gênero, e ela traz esse conceito da prateleira amorosa. Então, de acordo com a teoria dela, né, as mulheres estão dispostas socialmente a uma prateleira. Então tem algumas que elas estão lá no topo da prateleira, que pela perspectiva masculina são as mulheres mais valiosas, e que poucos homens têm acesso, só aqueles homens mais poderosos socialmente é que teriam acesso. Que mulheres que seriam essas? Aquele padrão Gisele Bündchen. Alta, loira, magra, jovem, rica e etc. Né? E aí a gente vai descendo a prateleira, com as mulheres morenas, as mulheres um pouquinho mais velhas, um pouquinho mais gordinhas, até a gente chegar embaixo da prateleira, que seriam as mulheres idosas, as mulheres obesas, negras, com alguma deficiência, que aquelas são as preteridas, né? Aquelas que raramente os homens vão querer para se casar, para apresentar para a família e etc. Né? Então a gente já vai gerar essa questão dessa obsessão pela beleza, pela juventude, pela magreza, o quanto que isso ocupa da nossa mente também, né? Esperando que assim a gente vai receber amor desse homem. Aí temos a rivalidade feminina, né, nisso tudo. E a gente tem essa questão, né, de quando esse homem, às vezes ele escolhe uma mulher que ela tá mais para baixo na prateleira, que tá mais ou menos no padrão que ele consegue bancar, por nível de poder social que ele tem, né? Quando esse homem ascende um pouquinho socialmente, ele larga essa mulher e ele vai pegar uma mulher acima da prateleira, né? Então, por exemplo, a gente vê casos de jogadores de futebol, né, que eles vêm de um local talvez de pobreza, né, de privação, etc. Então eles têm ali suas parceiras mais ou menos no mesmo nível. Sim. Quando eles começam a ascender, eles vão buscar aquelas mulheres que estão mais próximas do padrão Gisele Bündchen, né, loiras, magras, ricas e etc. Né? A gente vai percebendo isso mesmo. Então, assim, às vezes a gente, né, tem essas mulheres que falam, comprei o marido na planta, né? Então eu peguei aquele cara que estava lá pobre, ajudei ele a fazer faculdade, ajudei ele a passar no concurso público, etc. Aí ele me troca por outra, né? Por que isso acontece? Porque ele ascendeu um pouquinho socialmente, ele está com mais acesso na prateleira. Então comprar marido na planta não dá certo, por conta da prateleira amorosa. Sim. E casais que têm a intenção que funcione o relacionamento, da parte dos dois, né? Dando um exemplo, assim, a mulher, ela conhece a comunicação não violenta e ela quer aplicar isso nesse relacionamento, mas o rapaz não sabe sobre. Funciona? É uma pergunta, assim, no sentido de, não é uma obrigação, ele tem que saber sobre. Ela mesma pode ir aplicando. Então, eu acho que é importante a gente pensar que a comunicação não violenta não é uma ferramenta que a gente vai usar, não é uma prática, né? Se a gente começa a usar, assim, uma ferramenta para consertar a relação, ou para consertar as pessoas, ou para se consertar, então, muito provavelmente a gente vai se frustrar, a gente vai se machucar com isso, né? Então, como é que a comunicação não violenta pode auxiliar, né? Uma mulher que está em um relacionamento que não está tão legal assim, ela pode usar de uma perspectiva ela com ela mesma. O que eu estou sentindo nessa relação? O que eu preciso? Será que minhas necessidades estão atendidas aqui? Né? E aí considerar, será que vale a pena estar aqui? Será que não vale? Se vale a pena, como é que eu posso trazer esses assuntos para o meu companheiro? Então eu posso olhar as imagens de inimigo que eu estou tendo, as que ele está tendo em relação a mim. Sim. Onde é que a nossa comunicação começa a se bloquear? Onde é que está tendo relação de dominação e submissão nessa relação? Então, será que ele está tentando exercer poder sobre mim, me controlar de alguma forma, me colocando nesse lugar de serviçal, né, de dar sem receber com reciprocidade? Será que eu estou fazendo isso? De qual forma que eu tento controlar o comportamento dele também? Né? Porque às vezes a gente controla o comportamento também sendo vítima, né? Ficando doente, né? Colocando o outro nesse local de vilão. Né? Então tem várias dinâmicas aqui que podem acontecer nesse nível interpessoal também, né? E no nível coletivo a gente percebeu o padrão, né? Como que meu marido se comporta como o marido de outros colegas. Então tem padrões coletivos da masculinidade que a gente também pode questionar e repensar, né? E se esse homem quiser repensar junto, né, seria uma possibilidade, né? Então a gente pode, né, usar algumas práticas, né, para interagir com o outro, né, que é interessante. Mas eu acho que uma das coisas que é importante a gente pensar, tanto em relação comunicação não violenta com casais, ou na relação, por exemplo, mãe e filho, né, parentalidade, etc. Essa necessidade, essa habilidade de aprender algo para salvar uma relação, ou para melhorar a relação com os filhos, o quanto que isso é mais uma carga responsabilizando as mulheres. Sim. E aí a gente continua mantendo os homens sem se responsabilizar. A minha esposa pratica a comunicação não violenta, tá bom, eu não preciso me responsabilizar pelo que eu sinto, pelo meu processo de regulação emocional, pelo meu autoconhecimento, porque é ela que resolve. Então, nesse ponto fica muito perigoso. Terceiriza, né? Então, a gente aprender pra gente ter
mobilidade emocional, né, para poder, peraí, isso aqui não tá bom para mim, eu posso mover, eu posso falar o que eu quero, né, eu posso tentar regular essa relação, se o outro não coopera, eu posso sair, pensar alternativo, eu acho que é muito legal, mas pensar de usar isso como algo que eu vou usar para salvar minha relação, aí muito provavelmente a gente está criando mais um sistema de opressão aí, mais uma carga para essa mulher lidar. Nossa, muito importante isso que você disse, gostei. Então é bem no sentido de o se olhar e vai fazendo todos esses questionamentos, porque eu tô nisso, o que tá acontecendo? E eu tô me fazendo de vítima, eu não tô sendo controladora, eu não tô. É bem no sentido de autoconhecimento. Sim, e a gente pode levar isso pra conversa com o outro, para que o outro também se veja, né? Sim. Só que pode ser que ele não queira. Porque quem tá numa situação de privilégio tá gostoso ali, né? Pra que eu vou sair da zona de conforto? Pra que eu vou me colocar com mais responsabilidade? Pra que eu vou mudar meus padrões? Talvez o outro não queira. Se o outro não quiser, vale a pena investir nessa relação, insistir nisso? Você vai estar remando o barco sozinha. Né? Barco sozinha. Vai sendo dessa autoinvestigação. Sim. Né? Se ele quiser, que bom, mas se não quiser, ela mesma vai se questionando. Compensa estar nesse relacionamento? Tá sendo, né, satisfatório ou não? E eu tava pensando também uma coisa assim. Tem uma relação com o amor próprio, né? Tem questão de autoestima, assertividade. Colabora, né? Sim, pra que com leve. certeza. Porque quanto mais eu me observo. Um exemplo, né? Se tá muito disfuncional esse relacionamento, totalmente errado, todo mundo tem me avisado, os próximos, né? Em algum momento eu paro pra me investigar e chego a essa conclusão. Não tá satisfatório. Tem total isso, né? Do autoconhecimento e do amor próprio. Eu me valorizo, não mereço tal relacionamento e me retiro. Tem todo um processo da gente aprender a se escutar. E principalmente nós mulheres, a gente é ensinada a não se escutar, porque o outro sabe mais do que a gente. O outro sabe mais sobre a gente do que a gente mesmo, até muitas vezes, né? Então a nossa educação feminina, a nossa socialização, ela passa por um processo de gaslighting, né? Isso. Que é essa... Esse é um termo que, né, se a gente for traduzir aí para o português, né, ele tem uma origem num filme, né, mas que tem a ver com essa questão de fazer a mulher duvidar da própria percepção dela até o momento que ela acredita que ela é louca, né? E de certa forma, quando a gente fala, o fulano abusou de mim, não, ele é um pai de família, né? Imagina, até parece que ele vai fazer isso. Aí a gente entra nesse local, mas peraí, mas aconteceu, como que as pessoas não validam o que eu estou falando? Por que a minha palavra não é suficiente, né? Então, muito da nossa educação é para esse lugar, né? De não confiar nela, é TPM. Nossa. Né? Isso daí. Então, não leva ela a sério, né? E uma série de outras questões que vão aí por essa linha, né? Então, a gente já tem esse senso, assim, de desmerecimento, de invalidação do que a gente sente, do que a gente fala, das nossas percepções. E, junto com isso, a gente tem a síndrome de Estocolmo social, que é o quê? A gente sai da gente mesmo, do nosso centro, pra gente olhar o mundo pelo padrão do nosso captor. Porque eu preciso me antecipar ao que deixa ele com raiva, ao que agrada a ele, etc. Né? Eu olho o mundo a partir dos olhos dele. Então, se o captor, né, ou esse homem que está nessa situação de mais poder em relação a mim, ele fala que eu sou ruim, que eu sou louca, que eu sou desequilibrada, talvez eu acredite nisso, porque eu comprei o discurso dele sobre mim. Vou fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Eu achei bem curiosa sobre esse assunto de Estocolmo, né? No sentido assim coletivo, que eu sabia do individual, né? Sim. Mas esse assim, coletivo eu achei interessante. Eu passei por uma situação com uma colega, eu queria saber se tem a ver com isso. Sim. Ela estava em um relacionamento assim disfuncional e fazia um tempo que eu não a via. Quando a gente se encontrou, a gente ficou pouco tempo juntas, aí ela falou assim: então eu já vou embora, que eu tenho que lavar a louça antes dele chegar. Me deu uma estranheza escutar isso. Será que tem um pouco a ver? Isso? Chegar, lavar a louça antes dele chegar. Diagnóstico é muito... assim, eu acho que é perigoso a gente fazer sem a gente ir lá e conversar. Até porque eu te falei da imagem de inimigo. A gente já cria histórias, então a gente não sabe o contexto ali, né? Mas você tem esse medo, né, da reação dele, porque se ele chegar em casa e não lavar a louça, ele vai explodir, né, ele vai me tratar mal, etc. Pode ser um relacionamento abusivo, né? Tem um indício, né? A gente não pode diagnosticar, né? A gente só vai saber se a gente for lá e perguntar e acompanhar a dinâmica desse casal. Mas é assim... Vamos olhar, né? Vamos olhar com mais cuidado para isso, né? Vamos até ajudar ela a falar, né? Conta um pouco mais dessa relação, como é que é? Você está com medo, né? De quando eu chegar em casa e ele ver a louça, o que pode acontecer? Assim, a gente às vezes abre até para ajudar essa amiga a falar um pouquinho mais da experiência dela e talvez ela vá percebendo que ela está em um relacionamento aí perigoso, né?
que é isso que a gente está falando. Ela começa a sair dessa... olhar pela perspectiva do outro para olhar pela perspectiva dela. Quando ela começa a contar a própria história para outra pessoa, né? É o que na comunicação não violenta, ela vem de uma teoria, né, da psicologia chamada abordagem centrada na pessoa. Porque a gente está sempre com o nosso centro no outro, que o outro vai falar pra gente o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, o que a gente sente, né? Como é que a gente ir voltando cada vez mais pra gente, a gente confiar no que a gente sente, no que a gente pensa, no que a gente percebe, nas escolhas que a gente quer fazer. Então esse caminho da gente ir conversando e ajudar o outro a contar a sua própria história, né, a se apropriar das suas perspectivas, é algo que tem um potencial aí libertador muito grande. Quanto mais a gente vai aprendendo sobre a comunicação não violenta, contribui também para, além do autoconhecimento, para que de alguma forma aumente nossa autoconfiança. Com certeza. Por saber os nossos limites e o que eu quero, como eu quero, e avaliar. Sim, saber os nossos limites, como a gente é afetado pela situação, chega lá e se impor para o outro, interromper, né, dinâmicas que são desequilibradas, né? E às vezes a gente vai falar não para o outro, a gente vai interromper e o outro vai falar que, nossa, como você é violenta, como você é grossa, como você é mal educada. Não necessariamente a gente está sendo grossa, violenta e mal educada. Incomodar o outro não é sinônimo de violência. Né? E comunicação não violenta incomoda muito, porque a gente obriga o outro a sair da zona de conforto. Então, eu acho que essa é uma das coisas, né, que eu acho legal a gente pensar, né? Comunicação não violenta não é uma forma de falar bonitinho, não é uma forma de falar sem incomodar o outro, não é uma forma de manter sempre a harmonia. Porque às vezes, quando a gente faz isso, a gente está colocando todo o incômodo dentro da gente. Aí a violência fica dentro. A gente se machuca para não deixar o outro desconfortável, né? A gente está se machucando. Então isso não é não violência, isso é violência contra nós mesmos. Ah, importante isso. Isso é uma das coisas que eu não sabia da comunicação não violenta. Pode causar algum incômodo e nesse momento vai ter uma desarmonia, mas tá tudo bem, porque está sendo fiel a você. É previsível que vai causar incômodo mesmo, né? Aí qual que é o aprendizado da não violência? Aprender a sustentar esse desconforto. Eu não tenho a resposta, eu não sei como fazer, tá chato, tá difícil. Mas aí é um lema que eu uso muito, né, que eu relembro o pessoal, né? A gente escolhe ficar junto apesar do desconforto. Ah, sim. O desconforto faz parte da relação e a gente escolhe, vamos esperar. O desconforto vai passar quando a gente aprender uma forma melhor de se relacionar. A gente não precisa ir embora, romper a relação porque está desconfortável. A gente vai aprender junto, vamos construir junto. Né? Ah, bem importante, gostei. Apesar de vou saber lidar com, né, esse desconforto que vier, né, aparecer de sensação de incômodo, né? Tanto que causou no outro. Você sendo fiel a você mesmo, né? Mas a partir disso, de autoconhecimento e sendo fiel a você, e essa autoconfiança vai aumentando, que é super importante, ainda mais para mulheres, né? Isso é um recado para todos, né? Para o masculino e o feminino, que todos são sagrados, né? E ainda mais, assim, para as mulheres que tenham esse auto-olhar, né? Eu acho que um outro ponto, né? Não é só o autoconhecimento, mas esse apoio coletivo. Apoio coletivo. Porque a gente está nadando contra a corrente. Tem toda uma força cultural nos empurrando para a violência, nos empurrando para a submissão nesses relacionamentos heterossexuais, né? Sim. Então tentar fazer diferente sozinha às vezes é muito difícil. Verdade. Né? Então a gente está praticando com outras pessoas, ter grupos de apoio, né? Vida comunitária, tudo isso vai ajudar a gente a se manter firme também naquilo que a gente quer. Então uma parte é o autoconhecimento, outra parte é o apoio coletivo, que é a outra perna aí desse caminhar para a não violência. Tudo uma junção, né? Que vai colaborar, né? Sim. Muito bom. Muito agradecida pelo seu tempo e pela partilha. Obrigada pela conversa, foi muito boa. Foi muito rico tudo que você compartilhou. Nossa, aprendi muito. Eu sabia que ia aprender bastante. Gratidão. Obrigada. Gratidão.